bem-vindos a Creative Mornings. O meu nome é Rafaela e eu sou a host da Creative Mornings Lisbon. Portanto, espero, muitos de vós estão aqui pela primeira vez, estou muito contente de vos ver. Eu sei que vocês vieram aqui pela Helena e não por mim, mas acho que vai ser uma manhã muito boa. Gostava também de começar por vos apresentar este projeto, Creative Mornings, onde é que isto vem. E a verdade é que Creative Mornings começou em Nova Iorque em 2008. Começou em 2008 em Nova Iorque, exatamente como uma forma de networking e de conhecer pessoas. Praticamente o que aconteceu foi uma tipa chamada Tina Roth Eisenberg, muito conhecida nas redes sociais como Swiss Miss, tem um blog de design muito famoso. Era suíça, chegou a Nova Iorque, não conhecia ninguém e resolveu juntar algumas pessoas no seu escritório, convidou alguém que ela achava que era uma pessoa inteligente e interessante para partilhar alguma coisa, arranjou café e convidou umas 10, 15 pessoas. Na verdade isto propagou e começou a expandir. E hoje em dia é um projeto sempre à base do voluntariado e da generosidade, que acontece em 222 cidades do mundo inteiro e em 67 países. É um evento gratuito, é um evento que será sempre gratuito, em que o valor principal de todas as pessoas que compõem as equipas da Creative Mornings de todo o mundo é a generosidade. Portanto, como vocês podem ver, temos mais de 27 mil participantes por mês, pessoas que veem os nossos eventos. Existe sempre um tema por mês, um tema mensal, que é partilhado por todos os países do mundo e cabe ao organizador de cada equipa fazer o pitch respectivo ao speaker dentro daquele âmbito, dentro daquele tema. Portanto, vocês podem ver os vídeos de todas as cidades do mundo, nós também temos os nossos vídeos online, portanto, se tiverem curiosidade em ver a talk do mês passado, por exemplo, que foi a Becky Burden, especialista em sustentabilidade de plantas, foi uma talk muito interessante, podem ir ao nosso site e procurar, e podem fazer isto em relação a todos os meses do mundo, todos os meses do ano e todas as cidades do mundo. Vou apresentar-vos também os parceiros, porque nós temos parceiros para funcionar no mundo inteiro desta forma, e a Skillshare é a nossa nova parceira. Nós gostamos muito da Skillshare porque, não sei, quem não conhece, espero que vocês todos conheçam, não é? Mas é um site com aulas, cursos, workshops de curta ou longa duração, nas mais variadas áreas. Portanto, vocês têm desde design, fotografia, plantas, tudo e mais alguma coisa. Portanto, se quiserem aprender seja o que for, podem ir à Skillshare e nós estamos a oferecer 2 semanas grátis, ok? Eu vou deixar no chat, daqui a nada vou deixar no chat um link para vocês poderem inscrever-se e ter 2 semanas grátis. Mais coisas. Portanto, Skillshare é o nosso novo parceiro internacional, nosso novo parceiro global. Exatamente. Temos a MailChimp, que toda a gente conhece também, é um sistema de organização e envio de newsletters, e é através da MailChimp que nós enviamos as newsletters para o mundo inteiro, e é também o nosso parceiro global, que nós adoramos. E temos também o Basecamp, que é um sistema de project management, e a Hey, que é um novo e-mail que a Basecamp criou. Portanto, todas estas 3 grandes empresas americanas são nossas parceiros globais. Nós também temos parceiros locais que nos ajudam com pequenos almoços. Nós agora, obviamente, estamos a fazer no Zoom, porque não existem pequenos almoços, para pena de muita gente, mas neste momento temos um parceiro local que é a Audaz, que é uma empresa de coaching que nos fornece acesso ao Zoom para nós podermos falar com mais de 4 pessoas ao mesmo tempo, acho eu. Portanto, uma das coisas que a Creative Mornings também fornece e oferece grátis são as Field Trips, e as Field Trips são workshops dados pelos membros da nossa comunidade. Portanto, eu conheço muitos de vocês, por exemplo, o Bruno é professor em pós-graduações e em mestrados, e é uma pessoa brilhante, by the way, que acabou de lançar um podcast sobre marketing digital e sobre criatividade. Portanto, todos os especialistas que fazem parte da nossa comunidade são pessoas que podem ensinar, e as Field Trips são exatamente isso, workshops em que as pessoas partilham 1 hora de da sua área de especialidade
com a nossa comunidade. Eu tenho 1 ou 2 vezes por semana, vou sempre a uma field trip, portanto fiz uma na semana passada de SEO, que é extraordinária, portanto vocês vão a este site, creativemornings.com/fieldtrips, e vão poder ver a lista de todos os workshops disponíveis, e é tudo grátis, claro. Como eu estava a dizer há pouco, o tema deste mês é Promise, eu acho que a Helena é uma escritora prometida desde sempre, e foi por isso que eu convidei. Eu convidei exatamente para falar um bocadinho do percurso dela, como é que se passa do jornalismo para a escrita, como é que se constrói uma comunidade online, e pronto, somos todos muito curiosos para vê-la, espero eu. O que é que eu também queria dizer-vos? Apresentar a equipa. Nós temos uma equipa em Lisboa, não sou só eu, temos fotógrafos, temos designers, temos videógrafos, temos pessoas que nos ajudam com parcerias, e toda esta gente ajuda a montar o evento mensalmente, e eu agradeço a cada um deles pela nossa amizade e pela nossa colaboração. E aqui está a nossa equipa fantástica. E estão quase todos cá hoje. Portanto, antes de começar, eu peço que vocês partilhem as vossas fotografias no Instagram, partilhem connosco, vão às nossas redes sociais, Creative Mornings Lisbon, partilhem o que andam a ler, o que é que vos tem inspirado, e nós partilhamos tudo o que recebermos. Já agora, houve uma coisa que se tornou mais ou menos um hábito dos últimos tempos, foi eu partilhar as minhas leituras. E eu hoje não quero roubar a cena à Helena, porque ela partilha sempre muitos livros com a sua audiência, mas eu há 2 revistas que as quais estou muito apaixonada, que é esta, What Do People Do? E esta, It's a Passion Thing. Estas revistas podem ser encontradas na Under the Cover, e não, eles não pagam para eu falar deles, juro, mas é a nossa melhor loja de revistas em Lisboa, e são revistas de entrevistas com criativos, com empreendedores, tem muitas coisas giras aqui, portanto, são revistas com frequências, regularidade bastante espaçadas, portanto vocês ainda conseguem encontrar estes números, portanto fica aqui a dica, está bem? E é isso, acho que este é o momento para apresentar a Helena Magalhães. A Helena é formada em Ciências Criminais. Não? Estás a fazer uma cara estranha? Helena, diz-me, desculpa, não é? Não, eu tirei um mestrado em Ciências Criminais, sim, mas... Ciências da Comunicação? Não, nem nada a ver com comunicação. Bolas! Em políticas sociais. Quem vai lá dar ao políticas sociais e depois ciências criminais. Trabalhou em revistas, trabalhou em jornais e neste momento é escritora. Portanto, este é mais ou menos o percurso dela. Nascida em 85, é da linha, é uma menina da linha, mora na Parede. Posso dizer onde é que tu moras? Não vamos ter stalkers aí na parede à tua procura, pois não? Eu já conheço a Helena há 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. E tenho acompanhado o percurso fantástico que ela tem feito e gostava que ela partilhasse a sua história um bocadinho connosco. Portanto, vamos a isto. Vou deixar de partilhar, ok. E nós vamos fazer um formato de entrevista hoje, não é, Helena? Conta-nos coisas, diz-nos alguma coisa, só para arrancarmos. Sim. Uma vez que eu sou péssima a fazer apresentações, e eu acho sempre o conceito de uma pessoa estar sentada ao de pé a falar durante 1 hora sobre qualquer coisa extremamente aula de faculdade, eu sugeria à Rafa fazermos de outra forma, porque eu estar aqui a falar, eu sou uma pessoa que me tendo muito a perder quando estou a falar e tendo muito a sair fora dos temas, porque começa a navegar, e então surgiu esta ideia de fazer mais em género de conversa. Eu nem digo entrevista, eu diria conversa. Ok, boa. Sim, portanto, vamos a isto, bora a isto. Tenho uma primeira pergunta para te fazer, vamos a isto? Bora. Então, nós na última década, a nossa relação com o trabalho mudou muito.
a última década, talvez os últimos 15 anos, talvez, vieram para a mesa conceitos como propósito, alegria, o sentido de missão, sempre associados ao trabalho, àquilo que nós fazemos para pôr comida em cima da mesa. O que é que tu sentes em relação a estas ideias? Sentes-te portadora de uma missão? Eu sinto-me portadora de uma missão, sem dúvida. Ok. Por mais filosófico que isto pareça, mas eu acho que todos nós temos um propósito e uma missão. Nós não estamos aqui para nascer, trabalhar e morrer. Acho que todos temos qualquer coisa grande, ou seja, toda a gente tem vive num pequeno mundo, não é? Então todos nós temos qualquer coisa grande neste pequeno mundo para fazer. E eu, por acaso, agora estou a ler um livro, não ficção, atenção, que isto é uma coisa rara, não ficção, que eu não vou já dizer qual é, porque eu se calhar vou trazer para o Book Gang, mas em que ele diz uma coisa muito engraçada que é o ser humano, claro que o ser humano de hoje é um ser humano que procura um propósito de vida maior, mais bonito, algo com que todos nós possamos usar a nossa voz. E ele diz, porquê que isto aconteceu? E não acontecia há 30 ou 40 anos, porque se calhar há 30 ou 40 ou 50 anos os propósitos do mundo eram diferentes e a nossa prioridade era outra. Nós hoje temos condições de vida que há 50 anos não se tinham, não é? Então, a partir do momento em que nós resolvemos os problemas de sobrevivência e de saúde e de cura de doenças e de condições de vida, porque hoje a população no limiar da pobreza em 2021 é não sei quantos milhões inferior ao que era há 40 anos, ele diz que chegámos a 2021 e todos nós procuramos, ou seja, arranjámos outros problemas com que nos preocupar. E hoje em dia é a questão do propósito de vida, da nossa voz, do sermos felizes naquilo que nós fazemos, que eu acho honestamente que é extremamente importante. Mas aquela ideia de faz o que tu gostas e não vais ter que trabalhar nunca na vida, eu acho Acho isso é horrível essa. ridículo. É ridículo. Faz o que tu gostas e trabalhas 24 horas por dia para o resto da vida. Não paras nunca. Ok, obrigada. Diz-me uma coisa, se calhar há pessoas aqui que não têm bem noção daquilo que tu fazes neste momento. Queres fazer um resumo rápido Sim. do teu percurso profissional e o que é que estás a fazer neste momento? Go! Então, eu estudei ciências sociais e não jornalismo, porque na altura eu estava muito envolvida com projetos de violência de género e projetos de empowerment feminino e igualdade de género, e por alguma razão que eu hoje também não sei explicar, mas eu acho que tudo tem um propósito, por alguma razão eu recusei entrar em jornalismo e passei para ciências sociais, porque imaginava que ia mudar o mundo, ia trabalhar nas fronteiras, porque eu nessa altura, nos meus 18 anos, fiz um curso no coisa dos refugiados, no Conselho Português dos Refugiados, e achei que ia para as fronteiras mudar o mundo e eu quero ir salvar mulheres afeganistãs, sei lá. Uma coisa extremamente fantasiosa na minha cabeça, sabendo que eu nunca iria fazer isso, porque eu era uma pessoa que lidava extremamente com crises de ansiedade, principalmente com a questão de estar sozinha. Então como é que eu iria para a Ásia se eu morria de medo de ir ali até a Espanha? Então acabei por fazer ciências sociais, mas logo no primeiro ano eu já sabia que estava num curso extremamente errado para mim. Mas fui até ao fim e fiz. E nessa altura envolvi-me muito com a rede portuguesa de jovens para a igualdade entre raparigas e rapazes, e fiquei muito envolvida outra vez nessas questões e nesse propósito de usar a minha voz para qualquer coisa mais, e decidi ir fazer um mestrado em criminologia. Mais uma vez, não sei porquê, um uso Calhar porque extremamente... estavas um bocadinho viciada em CSI e essas coisas, não? Não, nem gosto disso. Não, criminologia, mas era focada em violência e igualdade de género, não era propriamente focada em crimes. Ok. Ou seja, foi um uso extremamente estúpido do dinheiro dos meus pais, claro, não o meu, fazer um mestrado nisso. Mas ainda bem que fiz e estou muito feliz por isso, mas... chegou a uma dada altura aí nos meus 23 anos que eu pensei, eu sou extremamente infeliz naquilo que eu faço todos os dias,
nada disto me motiva, eu não sei qual é que é o meu propósito nisto que eu estou a fazer. Eu, nessa altura, quando decidi dar um grito do Ipiranga, eu estava a trabalhar numa coisa da Comissão de Proteção de Jovens e os centros de saúde e as escolas, ou seja, era uma coisa extremamente negativa, no sentido que lidamos com o pior do ser humano e com as piores condições de vida que podemos ver outras pessoas a ter e ter que tomar decisões em relação a isso. E aquele emprego, eu tive lá 1 ano e aquilo deixou-me extremamente infeliz. E eu pensei, eu não gosto disto, eu não acho que isto me preencha, isto faz-me infeliz, eu não nasci para isto, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, vou-me despedir. Foi mesmo assim. E vou procurar... Este emprego era na área de? Era na área de criminologia, disto tudo, ou seja, era na área da proteção de menores e era uma coisa mesmo muito... Eu acho que, lá está, eu acho que cada pessoa nasce com um propósito. Eu ainda ontem falava também com uma escritora, que é a Iris, e ela é médica, e eu estava-lhe a dizer que eu nunca na minha vida conseguiria ser médica, porque eu acho que cada pessoa nasce para aquilo que nasce, não é? E médicos e hospitais é uma coisa que me deixam tão ansiosa que eu não consigo compreender como é que há pessoas que vibram tanto com isso, não é? Que nasceram para isso, para estar num hospital com pessoas... Tu quando fizeste a universidade e o teu mestrado, a alguma altura pensaste que a escrita se calhar é que era a tua área, ou isso veio mais tarde? Não, eu sempre vi a escrita como um hobby. E nunca, isto é uma coisa que eu costumo até partilhar muitas vezes quando estou assim também com coisas com jovens, que é, eu acho que na minha altura, quando eu estava a crescer, nos meus 15, 16 anos, eu não sentia que houvesse representatividade na escrita em Portugal. Há pouco, mas já há um bocadinho mais. Então, para mim, um escritor era uma pessoa completamente, não é, noutra estratosfera, que não real. Nós crescemos com aqueles escritores extremamente literários e extremamente mais velhos e em Portugal, e sempre que iam escritores à minha escola eram pessoas extremamente já mais velhas, conceituadas, com uma carga literária que nós não olhamos para eles e pensamos, eu posso ser escritora, afinal. Então, para mim, a escrita sempre foi algo que era uma coisa para um ou outro universo de pessoas que não eu. Eu apenas gostava de escrever coisas em casa e na escola, etc. Sem nunca levar isso muito a sério, honestamente, porque eu acho que é uma coisa... Eu ouvi um podcast esta semana que era com uma editora da Leia e onde ela dizia que o problema atualmente em Portugal é a incapacidade das pessoas, não é em Portugal, é desta geração, é as pessoas não saberem ouvir um não é? E muita gente diz, mas eu escrevia na escola, os meus professores diziam que eu escrevia muito bem, eu posso ser escritor. E muita gente não consegue ouvir um não, que é, tu podes escrever bem, mas tu não tens uma história boa para contar. E ela dizia isto e eu achei que isto é mesmo verdade. É muito difícil ouvirmos um não quando passamos 2 anos da nossa vida, 3, 4, a trabalhar ali num livro que nós achamos que é espetacular e de repente ninguém o quer. Isto é extremamente frustrante. Então eu via as coisas assim, que é lá porque eu gosto de escrever, não quer dizer que isto seja propriamente a minha vida. Desculpa interromper, mas entretanto no teu percurso profissional tu tiveste ali uma carreira intermédia, não é? Uma área intermédia que foi um bocadinho o jornalismo, em que começaste a escrever de facto profissionalmente e que depois criaste o teu primeiro blog, em que fazias as várias rubricas, não é? Que te deram bastante... Honestamente, eu acredito cada vez mais, à medida que os anos passam, que há um plano para nós todos. Por mais estúpido que isto pareça e por mais voltas que a gente dê e que a vida dê, as coisas voltam a vir para nós se tiverem que ser. Eu, quando me despedi aos 23, acho que foi aos 23 ou 24 anos, eu pensei, eu não sei o que é que eu quero fazer, mas eu não quero fazer isto nunca mais na minha vida, tenho que arranjar um outro plano qualquer, que não sei, descobrir o que é que eu gosto de fazer, porque eu não quero mais trabalhar nesta área tão dura e esta realidade não me preenche. E nessa altura, completamente aleatório, uma antiga professora minha, que é amiga da minha mãe, disse à minha mãe, eu vi qualquer coisa na internet de uma revista a pedir jornalistas, eu acho que a Lena devia tentar, porque não sei porque é que ela nunca seguiu escrita, etc.
E eu, sem saber o que é que aquilo era minimamente, ela apenas me deu a morada que ela tinha visto, isto em 2010, ela apenas viu a morada, deu-me a morada e eu fui lá bater à porta, assim feita meio maluquinha, sem saber o que era. E era onde? Era qual revista? Era uma revista extremamente interessante. Que eu nunca tinha lido, era uma revista feminina, eu prefiro não dizer. É aquela que começa por H e acaba por Y. Se calhar. Era uma revista feminina extremamente interessante que eu nunca tinha lido, e eu fui lá bater à porta assim numa loucura absolutamente estúpida, sem qualquer sentido, e levei um currículo na mala e entreguei na recepcionista, e ela pediu-me para eu escrever qualquer coisa para o diretor saber quem é que eu era, e eu lembro-me que eu escrevi na folha à caneta qualquer coisa estúpida do género. Eu sei que eu não sou jornalista, mas eu sou extremamente infeliz no meu trabalho e a única coisa que eu gosto de fazer é escrever. Foi uma coisa assim estúpida mesmo, algo deste género. E 3 ou 4 dias depois o homem maluco ligou-me e eu fui lá a uma entrevista e ele contratou-me. Okay. E tiveste lá quanto tempo? Estiveste lá quanto tempo? Estive lá 3 anos e esta meio. história. Ok. E não foi uma boa experiência, pois não? Não foi uma boa experiência, mas foi uma experiência extremamente enriquecedora e que mudou a minha vida, por isso eu estou extremamente grata àquele senhor louco, que apesar de tudo, de todo o trauma laboral que aquela empresa proporciona aos seus funcionários, aquilo foi extremamente rico e mudou a minha vida, e por isso eu estou extremamente grata e digo sempre isto muitas vezes, que é, apesar de tudo, ele mudou a minha vida e eu não posso negar isso. Okay. E pronto. Diz-me uma coisa, neste momento eu sei que muitas das pessoas que estão aqui na Creative Mornings são tuas fãs e pessoas que te seguem e que sabem o percurso. Tuas seguidoras, vá. Estão Cantar um bocadinho. música. Mas há algumas pessoas que de facto não conhecem e se calhar é importante dizer que neste momento Sim. és escritora full-time, tens 2 projetos paralelos, não és full-time? Eu acho que é melhor dizer que nenhum escritor é um escritor full-time em Portugal. Até o José Rodrigues Santos apresenta o telejornal para ganhar dinheiro. O Lobo Antunes é... O Lobo Antunes é full-time, ele já não é médico. Mas já está reformado, coitado. Não, há alguns escritores full-time, não há? Se calhar... Eu acho que não, toda a gente... Vive só da escrita, não é? Mas se calhar podem fazer uns workshops de escrita, de vez em quando, umas coisinhas. Pronto. Olha, eu no outro dia vi uma coisa, isto que eu vou dizer fica só aqui neste pequeno grupo de pessoas simpáticas. Estas 3 pessoas que estão aqui. Agora há uma coisa que anda a aparecer muitas vezes patrocinado no Instagram, se calhar só eu que apanho porque é o meu meio, mas que são os workshops de escrita dados por umas empresas que é o estudo em casa ou algo do género. Aprenda em casa, eu aprendo em casa. Então eu no outro dia vi uma que era com um escritor, não vou dizer quem é, mas quem viu já sabe quem é, que era com um escritor conceituado, em que o workshop dele era como sobreviver da escrita, e depois uma amiga mandou-me aquilo e disse assim, se ele sobrevivesse da escrita não fazia estes workshops manhosos. Eu acho que era João Tordo, não é? Posso dizer? Não é suposto dizer. Não, eu acho que era. Não, porque eu vejo-os todos, mas o Água Lusa faz workshops com ele. Eu acho que o Água Lusa tem uma grande vida. Na verdade, não sei se tem uma grande vida porque ele mora na casa do Miyakoto, na ilha de Moçambique. Não sei se vocês sabem disto, acho maravilhoso. Sim. Sabes que eu conheci-os no ano passado aos dois, entrevistei os dois, e eu achei aquela relação entre eles fascinante. Agora é assim, eles são muito simpáticos mesmo. E o Água Luz é muito charmoso. É muito charmoso, mas não o acho muito simpático. Eu achei. Acho muito lacónico, mas pronto. Mas é muito charmoso, é verdade. Muito charmoso, é um indivíduo muito charmoso. Pronto, então deixa-me... Escreves e o que é que tu tens também? Já estamos a sair do tema, vês? Então, eu preciso te agarrar aqui com o chicote. Sim, é verdade. Resumindo, em 2015 eu despedi-me deste emprego laboral de loucos para decidir dedicar-me à escrita a título individual. E na altura, em 2015, eu comecei a escrever uma história, uma história que já vinha de algum tempo, que viria a ser o meu segundo livro.
E eu, na altura, fiquei desempregada, mesmo desempregada. As pessoas dizem, ficaste freelancer. Não, eu fiquei desempregada mesmo, desempregada, eu não fazia nada, e decidi criar um blog para me entreter. E pronto, e também andei perdida a brincar aos blogs, e a dada altura eu comecei a escrever umas crónicas naquele blog, umas histórias mais engraçadas que eu me ia lembrando de situações que aconteciam comigo e com amigas, e quando eu fui apresentar aquele que seria o meu segundo livro, comecei a bater à porta das editoras para ver se alguém me queria, se conhecia alguém, se alguém me abria uma porta. Eu nessa altura, entretanto, já estava a trabalhar como freelancer para vários jornais e tive uma sorte enorme de conhecer imensa gente e de me terem aberto imensas portas, mas eu também gosto de dizer isto, e eu acho que nós já falámos sobre isto, Rafa, que é... eu também passei muito tempo a fazer trabalhos de graça, sem receber nada, a escrever de graça para aqui e para ali, apenas para plantar sementinhas, para que as pessoas se lembrassem de mim, para mostrar quem é que eu era, isto é o que eu posso fazer, estou disponível. Trabalhei muito para muita gente, para muito boa gente de graça. Mas depois, tanto plantei sementes, não é? Que acabaram por começar a florir e comecei a ter imensos trabalhos e a poder viver de freelancer, que é muito difícil. Entretanto, eu tenho um livro na gaveta, vou apresentá-lo às editoras, obviamente que me fecharam as portas na cara, mas entretanto, eu conheci um editor, o diretor de uma editora, e ele disse-me assim, olha, eu acho piada a esse teu livro, pode ser giro, continua a trabalhar nele, mas eu achei mais piada ainda às tuas histórias no teu blog. Não queres transformar essas histórias num livro sobre relações, etc. E eu não queria, não é? Mas eu pensei, isto pode ser uma porta, isto pode ser a minha oportunidade de entrada no mercado editorial, sim. E pronto, escrevi um livro um bocado idiota sobre homens e sobre relações. Eu tenho aqui, by the way, eu tenho aqui o teu primeiro livro. Versão rara, porque já não está. Diz-lhe que não é? E a música, há uma música da Lúcia Muniz com esse Da título. Lúcia Muniz, sim. Que alguém cantou na tua... Alguém cantou, pois foi, a minha amiga cantou aquela cantora. Mas pronto, olha, esse livro abriu umas portas, esse livro fez-me entrar neste universo, e eu acho que nós, à medida que os anos passam, temos tendência para começar a ver as coisas para trás. Que vergonha, eu fiz aquilo, que horror, esse livro é péssimo. Esse livro é péssimo, mas a vida é mesmo assim. Okay. Foi isso que me abriu as portas. Interessante, tu neste momento, tu já lançaste um segundo livro, o Raparigas Como Nós, que é um grande sucesso, não é? E tu neste momento, para além de escreveres, e era isto um bocadinho que eu queria dizer à nossa audiência, para além de escreveres, tu tens uma coisa chamada Book Gang, que é um clube do livro digital, no qual existe venda de livros também, e tu tens a Maga Paper, que é uma linha de estacionário, onde há agendas, journals, diários de leitura, de blocos de notas, meu Deus, todos nós somos viciados nessas coisas. A minha pergunta, é uma pergunta com água no bico, neste momento, é, tu quando criaste o Book Gang foi alguma vez um hobby? Sim, era um hobby, mas eu já sei o que é que tu queres que eu diga, então eu vou dizer. Porque nós já falámos sobre isto esta semana e às vezes as pessoas perguntam-me o que é que te levou a criar o Book Gang. E eu partilhei isto com a Rafa, que não foi assim nenhuma ideia iluminária que me deu. Foi uma coisa até bastante egoísta. O meu segundo livro ia sair em junho. Eu já tinha tido a experiência do primeiro, já sabia como é que o mercado funcionava, eu já sabia que já estava numa editora um bocadinho melhor, mas eu sabia que a comunicação ia ser zero em Portugal, não ia haver forma de comunicar o livro, porque não há comunicação de livros em Portugal, é muito difícil. E eu pensei, eu tenho que arranjar alguma forma de eu conseguir comunicar eu própria, porque se eu ficar a depender da editora, não vai acontecer nada, porque a editora também não pode fazer milagres, a imprensa não quer falar de livros, não há grande coisa que se possa fazer em Portugal, é muito triste, e a comunicação está quase centralizada nas próprias lojas, o que não faz sentido, quem vende não pode ser o comunicador.
porque não há imparcialidade. Então eu comecei a pensar, tenho que criar aqui qualquer coisa, uma forma de juntar pessoas que gostam de ler, que podem ser potenciais leitores do meu próprio livro em junho. Ou seja, de uma forma muito egoísta, a pensar em mim, que é o mais estúpido e mais irónico, lembrei-me de criar uma comunidade no final de dezembro, dia 2 ou 3 de janeiro. E pensei, olha, eu a dizer que não se comunica livros, olho para a televisão, na SIC Notícias, e está ali o Nuno Nepomuceno a falar do seu livro. Pronto. Então, criei o Book Gang como uma espécie de comunidade. A minha ideia era, se pessoas que gostam de ler se juntarem a esta ideia, podemos ler um livro todos os meses em conjunto, falar sobre ele, mas se juntar aqui pessoas que gostam mesmo de ler e que sentem, que procuram livros e que procuram leituras diferentes daquilo que habitualmente se vê na televisão, como o Nuno Nepomuceno, o Cardeal, talvez talvez sejam pessoas que em junho possam querer ler o meu livro também. Então, de uma forma extremamente egoísta, eu digo egoísta, mas não no sentido negativo, não é? Foi uma podes dizer a palavra estratégica, que é uma palavra... É mais bonito. De uma forma estratégica, a pensar em mim, sem sequer imaginar o que é que poderia vir a ser, criei esta pequena comunidade Book Gang, que seria, inicialmente era uma comunidade para, em todos os meses eu dava 1 ou 2 livros para lermos em conjunto, livros que eu descobria, livros que eu sentia naquela altura, e nada mudou até agora, que a grande dificuldade que eu mais sinto que faz com que em Portugal se viva uma crise gigante na leitura é porque, primeiro, não há comunicação de livros, segundo, os livros que têm... eu não consigo ler este chat porque eu depois desconcentro. Não leias ainda, então. Os livros que ganham espaço de prateleira e espaço de jornal não são os livros que esta geração de hoje nós nos vamos identificar muito, e eu queria mostrar que muitas vezes as pessoas acham que não gostam de ler porque não estão a ler os livros certos, porque não descobriram livros que cativam para a leitura, livros modernos, livros com histórias interessantes, histórias que nos enriquecem, que nos emocionam. Então eu sentia que havia este grande gap geracional na comunicação de livros. E eu pensei, eu quero chegar a mais pessoas iguais a mim, pessoas que gostam desta geração, que procuram livros modernos, que não se identificam com os clássicos, os livros com os Josés Agualusas e os Mia Coutos, que não querem, que podem ler isso, mas que procuram outras coisas também, coisas mais modernas, e vou criar uma pequena comunidade para juntar pessoas. E foi uma coisa extremamente simples, e honestamente que não sei entender. Às vezes as pessoas perguntam-me qual é que foi a estratégia, o que é que tu fizeste para conseguir agregar tanta gente. Não faço a mínima ideia. Eu acho muito interessante já a tua candura ao falar de eu criei o Book Gang para depois ter uma comunidade a quem eu pudesse vender livros. Ponto número 1, aprecio imenso a honestidade. Ponto número 2, acho inteligente teres criado o teu próprio nicho de mercado, não é? Portanto, tu pensaste, ok, a minha área é esta, não é? Se chama, já está divulgado esta área do Young Adult, não é? Portanto, este é o que eu gosto de ler, são coisas que não são boring, mas não são propriamente intelectualoides, nada disso. Isto é o meu livro, portanto, eu vou tentar juntar aqui uma comunidade que gosta destes livros e que provavelmente me vai comprar os meus. Portanto, há muito mérito nisto tudo. Hoje em dia, o Book Gang, para quem não sabe, é uma conta de Instagram, tem 27 mil seguidores, não é? É uma comunidade muito ativa, e muitos dos bookgangers desta vida estão cá hoje, mas para além disso tu continuas a apresentar livros e a vendê-los agora. Neste momento tens o passo adicional, que é vender os livros diretamente na tua plataforma, e tens esta marca de estacionário em que tu muitas coisas fazes tu à mão.
mom. Eu queria perguntar-te se tu consegues descrever um dia tipo da tua vida, com o bom e o mau, tipo deitar às 3 da manhã, que eu sei que isso Sim, acontece. sim. Conta-me. Basicamente o meu dia é de manhã, eu nunca acordo às 8 da manhã, ah, então de manhã eu estou basicamente no meu dia a dia normal, um dia do mês normal, eu de manhã estou a despachar encomendas de livros, faço isso até à hora de almoço, à tarde, a seguir ao almoço, normalmente estou a fazer agendas. E à noite estou a escrever. Ok. Ok. Pronto. Mas ao mesmo tempo tu és muito ativa nas redes sociais, não é? Tu comentas muitos assuntos da atualidade, quando eu te chamei book activist, não é? Uma ativista literária, porque tu já estás sempre muito atenta ao que acontece, tu colocas em xeque a nossa imprensa que não dá o devido valor e Sim, palco sim, sim, sim. aos jovens escritores. Existe uma coerência muito grande na tua comunicação online, não é? Eu acho que nós já falámos sobre isso. Eu nunca me identifiquei com o conceito de redes sociais no sentido de vou ter a minha rede social agora para tirar fotografias minhas e mostrar as minhas coisas, não é? Então eu nunca me identifiquei muito com esse conceito. Eu acho que se temos uma rede social, ah, claro que também serve para tirar fotos nossas e selfies, o que quisermos, mas eu acho que ah, claro que isto não se aplica a toda a gente, obviamente. Eu tenho amigas que só usam as redes sociais para partilhar as suas fotos, não é? E dos seus animais e delas, de viagens, o que seja, pronto. Mas eu acho que quem tem uma profissão mais pública, ah, acho que a sua rede social deve servir para usar a sua voz para qualquer coisa que não seja tirar fotografias suas, não é? Mas eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, durante todo o primeiro ano do Book Gang, eu lidei com muitas situações, que é, isto ocupa-me muito tempo, isto é espetacular, esta comunidade é espetacular, está a crescer imenso, todos os meses há cada vez mais pessoas a entrar, pessoas a procurar os livros que estamos a sugerir, e a primeira vez que eu ganhei consciência de... isto pode tornar-se um emprego, Negócio? um negócio. Foi quando foi a Feira do Livro, em 2019, e de repente começam a abordar-me as pessoas das editoras, que pouco ou nada sabiam o que era o Book Gang, ou seja, algumas já sabiam, mas não era apenas uma página de Instagram como outra qualquer, e as pessoas começam a abordar, a questionar quem é esta Helena Magalhães, porque os livros, todos os dias, as pessoas começaram a dizer, os livros que tu sugeriste até junho, no Book Gang, todos os dias há uma enchente de gente à procura deles na Feira do Livro. E já chegou ao ponto que as pessoas das bancas, quando a pessoa diz, eu estou à procura de um livro, já sei, é um livro do Book Gang, não é? Ou seja, e eu pensei, o quê? O que é que está aqui a acontecer em que está todo mundo a ganhar dinheiro, menos Menos eu? tu. Sim. Porque é que todo Foi mundo está a nesse ganhar momento que dinheiro? tu achaste que também merecias ter uma cota Eu parte. pensei, eu tenho que fazer qualquer coisa porque as lojas estão a ganhar dinheiro, as editoras estão a ganhar dinheiro, ainda bem, é esse o propósito, é que as pessoas comprem livros, mas eu não estou a ganhar dinheiro. Eu continuo a chorar para conseguir pagar a renda todos os meses. E eu pensei, tenho que fazer qualquer coisa. Então, eu andei em várias reuniões com a FNAC, com a ideia de criarmos uma caixa literária com a FNAC, curadoria Book Gang todos os meses. Isto durou ainda algum tempo, andou para trás e para a frente, e eles rejeitaram depois. Disseram que não viam mais-valia. Pronto, e na altura fiquei extremamente triste e frustrada, e eu penso, fuga, vejo tanto potencial nisto, porque é que eles não veem este potencial que eu estou a ver, o que é que está a acontecer? Então depois fui bater à porta da UC, para fazermos alguma coisa do género de eu receber qualquer coisa pelos livros que as pessoas estão a comprar na UC, recomendados por mim todos os meses. E eu que também não quis. E eu pensei, caramba,
então só me resta arranjar forma de eu vendê-los. Ponto. E começou aí essa tentativa de tornar, de pensar estratégias de que forma é que eu posso fazer para incentivar as pessoas a comprar a mim e não nas lojas, o que é que eu posso acrescentar mais à venda de livros, de que forma é que eu consigo contornar e cativar e incentivar as pessoas a quererem comprar a mim. Quais foram as maiores lições que tu aprendeste ao criar este negócio paralelo à tua atividade de escritora? Porque eu sei que a persistência é uma delas, não é? Porque tu, entretanto, bateste a muitas portas, foste rejeitada várias vezes, não é? Sim. Queres-nos contar? Eu levei o Book Gang a muitas coisas. Acredita Portugal, concorri a Acredita Portugal 2 vezes com o Book Gang, no fim de 2019 e em 2020. Eu fui à Startup Lisboa, Startup Portugal, o que seja, e toda a gente disse este negócio não é viável. Okay. Não vai funcionar, não tem capacidade de ser autossustentável. Então, aquilo que eu mais aprendi é que muitas vezes, isto também se aplica na escrita, muitas vezes as pessoas à nossa volta não vão ver as coisas da mesma forma que nós vemos. Eu vou agora partilhar aqui uma coisa que não tem nada a ver, mas quando eu lancei o primeiro livro, esse livro extremamente interessante, eu queria muito que fosse a Alice Vieira a apresentá-lo. E eu falei imensas vezes com ela e implorei, e ela disse que não queria porque já tinha apresentado muitos livros de outros autores ao longo da vida e não era algo que ela agora no presente sentisse que queria fazer. Pronto, e eu respeitei. Mas eu fiquei super magoada no sentido de como é que esta pessoa que acompanhou o meu crescimento, esta pessoa que para mim é uma espécie de um ídolo, não é? E que nós vemos os nossos ídolos como alguém mágico. Como é que a Alice Vieira, de repente, que é uma mulher tão incrível, tão acessível, tão generosa por ter escrito todos aqueles livros, não quer fazer isto por mim? E eu fiquei extremamente magoada. Isto é estúpido, eu sei. E depois uma das minhas amigas desculpa, a minha gata está-se a passar. Uma das minhas amigas disse-me assim, às vezes, olha, Lena, vê as coisas de outra forma, que é, às vezes as pessoas não veem as coisas da mesma forma que tu as vês, porque todos nós vemos as coisas à nossa maneira. E a Alice Vieira simplesmente não está na mesma frequência que tu estás. Isso não quer dizer que seja mau. Não quer dizer que ela não venha... Não quer dizer que ela não seja simpática, não quer dizer que ela não seja incrível como tu achas que ela é. Ela apenas não quer fazer isso por ti, ponto. Como é que tu transitaste de uma posição, especialmente quando foste rejeitada pela BUC, pela FNAC, pela Startup Lisboa, pelo Acredita Portugal, como é que tu transitaste de uma posição de desilusão, de dúvida, de zanga, para uma posição de ação, vou tentar de qualquer forma, vou experimentar uma coisa diferente. Como é que foi essa passagem? Eu conseguia ver o potencial enorme que havia num conceito como o conceito de Book Gang em Portugal, porque Portugal é um mercado muito pequenino e eu conseguia, honestamente, dentro de mim, ver o potencial que havia, porque não há muito mais em Portugal e eu conseguia, cada vez mais eu falava com pessoas, com leitores e eu pensava, caramba, imensa gente sente a mesma coisa que eu sentia, que é, eu não lia, eu lia, mas eu não descobria livros bons, eu não me identificava com os livros que são comunicados nas lojas, que estão em destaque nas lojas. Eu comprei este livro, aquele livro, porque estavam no destaque da FNAC e da UC e odiei, e achei que não gostava de ler. Eu pensava, eu vejo imenso potencial nisto, em primeiro lugar, porque o mundo se formos a pensar naquilo que é o marketing hoje em dia, o marketing de influência, por mais
centralizado que isso esteja no consumo. A verdade é que o marketing de influência é o futuro. E hoje em dia o ser humano está tão condicionado no marketing de influência, não é? Nós não fazemos nada sem ir procurar uma opinião de outra pessoa, não é? Nós não compramos nada quase sem procurar algo na internet sobre isso. Isto é um marketing de influência, se formos a pensar nisso em larga escala. Então, eu achava que também é necessário haver um marketing de influência nos livros, porque as pessoas também procuram, e há o sucesso e vemos o sucesso do Goodreads, não é? Hoje em dia, eu dava por mim imensas vezes nas livrarias a ver os livros, a ver o Goodreads. E eu pensava, caramba, eu já quase não compro livros sem ir ver ao Goodreads se há muitas reviews, se há muita adesão, pouca adesão. Se catapultarmos isto para um conceito local e nacional e de influência e de marketing de influência, nasce uma curadoria literária, não é? Agora, a transformar isso num negócio tinha que ser o passo seguinte, porque senão como é que eu ia sobreviver a dedicar o meu dia a dia a isto e como é que eu ia conseguir tornar isto um negócio? Então acabei por... eu conseguia ver o potencial, apesar de toda a gente à minha volta... esta gata é doida! Apesar de muita gente à minha volta não ver o potencial e algumas editoras não viram o potencial, algumas continuam sem ver, eu acreditava. E eu conseguia... Uma coisa, nós estamos a ficar sem tempo, eu quero ainda fazer 2 perguntas e eu quero deixar depois mais uns minutinhos para a audiência também fazer perguntas. Portanto, há 2 perguntas que eu te quero fazer. Uma é a seguinte, eu não acredito que seja possível chegar até onde tu chegaste, chegar aqui, com todo este investimento de tempo, de energia, de recursos, sem perder nada. O que é que tu perdeste pelo caminho? Perder como assim? A nível pessoal, para seres uma empreendedora hoje em dia, e eu sei que tu trabalhas imenso, e muita gente se calhar não tem essa noção, o que é que tu sentes que tu perdeste pelo caminho para estares onde estás? Honestamente, eu não sinto que eu perdi assim muita coisa, porque eu acho que só quem viveu uma experiência laboral extremamente traumatizante como a que eu vivi consegue depois apreciar uma vida assim, que ao fim e ao cabo é uma vida muito sozinha, não digo que não. Eu sinto saudades de trabalhar num escritório com mais pessoas, sinto muitas saudades. Mas honestamente eu não sinto que eu perdi grande coisa. No ano passado, antes de eu criar, antes do Book Gang vender propriamente dito, eu estive numa editora, que é uma das editoras que até mais que apoiou desde o início e que me ajudou imenso. Eu também estou muito grata às editoras que ajudaram desde o início, porque me ajudaram a compreender este mercado, não é? E ensinaram-me acima de tudo. E houve esta editora, este senhor, que me disse uma coisa que eu me identifiquei muito, que ele disse-me assim, eu não sei até que ponto é que quando tu continuares a ouvir nãos e continuares a sentir que não consegues catapultar isto, até quando é que tu vais perder a motivação? Porque isto agora funciona porque tu estás muito motivada nisto, mas e quando tu perdes a motivação, vais conseguir continuar a levar isto avante? E eu pensei, não sei, não faço ideia, não é? Então, eu honestamente, eu penso que o meu dia-a-dia agora é muito focado nisto, porque eu estou muito motivada. Se calhar daqui a 2 anos já não vou estar tão motivada, é verdade, se calhar daqui a 2 anos já vou ter outro... Não sei, já vou me identificar com outras coisas, não vou estar com tanta paciência, não faço a mínima ideia. Mas a partir do momento em que isto começa a tornar-se um negócio palpável, um negócio que
que já é um concorrente bem grande das livrarias, e eu posso dizer com um grande orgulho mesmo, um grande orgulho que os livros que já entram no Book Gang já são livros que vão vender imenso, e eu ainda vendo uma percentagem muito baixinha, porque a maioria das pessoas não compra o Book Gang. E eu acho que ainda há muita gente que segue o Book Gang e nem entende o que é, porque as pessoas continuam diariamente a marcar o Book Gang nas suas encomendas da UC. Eu acho que isso é estúpido. Então eu tento que as pessoas percebam, tipo, não me marquem. Se tu compraste na UC, não me marcas. Também não marcas na UC quando compras na FNAC, não é? Então eu ainda há uma percentagem pequena, mas que já é bem grande, que compra o Book Gang. Então já se tornou um concorrente bastante forte da UC e da FNAC. Mas acima de tudo, já estas editoras com quem eu trabalho já todos os meses e com quem falamos, e que já conseguem entender o grande canal gigante que o Book Gang é em Portugal, e que já imagina, eu já tenho os meses até junho praticamente feitos, porque já sei o que é que vai ser publicado, já tenho os livros em PDF, alguns eu já li, e eu penso, ok, isto agora é um negócio e neste momento já não está dependente apenas da minha própria motivação pessoal, não é? Já posso gostar mais ou menos daquilo que eu faço, obviamente que embalar 200 caixas em 2 dias não gosto muito, dá-me cabo da coluna, mas é uma coisa que se calhar a médio prazo vai melhorar, vou poder contratar outra pessoa, vou poder deixar de estar em casa, aí vai se tornar uma coisa que já não depende só de mim, porque aqui há uns tempos eu tive uma amiga que me disse assim, por causa disto do Covid, ela disse-me assim: imagina que tu ficas doente, tu tens alguém que faça por ti, e eu pensei, realmente não tenho, mais ninguém acede à plataforma, mais ninguém acede à loja online. Se eu ficar doente e deixar de poder vir ao computador, isto para, não é? Então isto também deu muito que pensar em como eu tenho mesmo que dar o próximo passo, sair de casa, ter um escritório, contratar outra pessoa, alguém a ajudar-me, porque isto acaba por ser uma bola de neve. Eu, para poder crescer ainda mais e poder tornar isto uma coisa ainda maior, chegar a mais pessoas, a mais leitores, eu não posso estar sozinha, eu tenho que ter outra pessoa. E eu já rejeitei algumas coisas. Agora no Natal... Porque não tinhas estrutura. Agora no então, Natal... esse é um dos passos. É um dos passos para o Book Gang, é crescer, a contratar uma pessoa, não é? Ao mesmo tempo que estás a escrever um livro novo, não é? Sim. Ficaste agora atrapalhada, mas sim, mas estás. Sim, porque já devia ter... supostamente são 2, mas já devia ter entregue o primeiro, que não é bem um primeiro, mas também não posso ainda dizer grande coisa, ainda não entreguei, mas eu queria só dizer uma coisa, tu há bocado disseste, este nicho da literatura young adult, eu não vejo isto como uma literatura young adult, eu vejo isto como literatura moderna e contemporânea versus a literatura mais literária que é o tradicional em Portugal, e temos muitos escritores novos que continuam a escrever uma literatura muito literária porque há muito aquele cunho e ainda aquele saudosismo do que é ser um escritor em Portugal. Tem que ser uma coisa muito literária, muito pesada, a nossa carga literária é muito grande em Portugal. Mas honestamente eu não acho que sejam livros young adult juvenis. Não os livros, mas o livro que tu lançaste, o Rapariga Como Nós... sim, esse era mais juvenil. Mas, por exemplo, está aqui a Lénia, ela vai lançar agora um livro que eu já li e o livro dela não é young adult, mas é um livro moderno. É um livro moderno e leve, e uma literatura moderna e contemporânea, não é uma literatura chata e tradicional. Ou seja, não é young adult, mas é moderno, lê-se bem, tem algum mistério. Estou ansiosa para ler o livro da Lénia também. Para finalizar, e esta é a minha última pergunta, e temos de despachar, tu consideras-te uma pessoa com sucesso? Eu considero uma pessoa com sucesso, mas ali o gato da Vanessa também, mas até há algum tempo eu não me considerava, e eu acho que há uma coisa muito importante, eu estou sempre a aprender imensas lições que as pessoas partilham comigo e que amigas me dizem e que fazem imensa diferença. Eu no ano passado eu fui à Feira do Livro apresentar o livro.
Eu estava com muito medo e eu não queria ir. Eu já há 2 anos tinha rejeitado a Feira do Livro, porque eu tinha muito medo de... A Feira do Livro é uma coisa muito... A pessoa não pode... É uma coisa muito imprevisível, não é? A pessoa não controla muito o que é que vai acontecer e o ambiente em si. Há muitas condicionantes de uma pessoa ir à Feira do Livro e estar lá muita gente ou pouca gente, há muitas condicionantes. Então, eu tinha muito medo de chegar lá e depois ninguém aparecer e estar tipo lá a minha mãe, as minhas amigas, ninguém aparecer. Então, eu não queria ir à Feira do Livro porque é uma coisa que não se controla muito bem. E eu tive uma amiga que me disse assim, mas qual é que é a tua métrica de sucesso? É ir à Feira do Livro e aparecerem 1000 pessoas? Isso é a tua métrica de sucesso? Então vais estar eternamente insatisfeita à procura de uma métrica que é uma métrica inalcançável. Tens até os grandes escritores que foram à Feira do Livro e não estava lá muita gente, e não quer dizer que por isso eles não sejam escritores de sucesso. E eu realmente, isso deu-me que pensar, e eu pensei, efetivamente, eu estou sempre a pôr métricas de sucesso bastante altas, e quase inalcançáveis, e eu acho que tenho que passar a pôr a minha métrica de sucesso bastante mais tangível, não é? E não tão fantasiosa, porque não é por irem 200 pessoas fazer uma fila na Feira do Livro que eu vou ter mais ou menos sucesso, ou que vou vender mais ou menos. É uma coisa muito... Não é muito palpável, não é tão palpável assim. Então eu passei a pôr a minha métrica de sucesso mais realista, e hoje em dia eu acho que sim, eu sou uma pessoa de sucesso porque faço o que eu gosto, tenho a grande sorte de trabalhar numa coisa que me dá imenso gozo, que me permite ter uma vida incrível. Eu às vezes, durante muito tempo, quando era miúda, eu dizia, a minha profissão, eu quero ser paga para ler livros. E eu sou paga para ler livros, não é? Então, paga no sentido que o Book Gang acaba por já ser a minha profissão e o meu negócio mais palpável. Então, de certa forma, eu sou paga para ler livros e sou feliz. E acho que sou uma pessoa de grande sucesso. No meu pequeno... Obrigada. Eu também acho que tu és uma pessoa de sucesso. Obrigada, Helena. Muito obrigada por teres tirado tempo para falar connosco hoje. Neste momento, eu passo a palavra. Nós não temos muito tempo, normalmente os nossos eventos acabam às 10, mas eu temos espaço para 3 questões rápidas da audiência, portanto, eu passo passo a palavra a quem quiser participar. Portanto, temos alguém? Alguém quer fazer perguntas à Helena? Ana Paula, força. Olá, Helena, tudo bem? Olá. Eu já tentei falar contigo por mensagem, mas depois não deves ter visto. Ai, Eu trabalhei, eu sei, deves ter imensas. é Não, deves ter imensas. Eu trabalhei numa livraria online durante muito tempo. Ok, estão-me a pedir para falar mais baixinho. Mas vocês não me ouvem, não ouvem? Ouvem-me ou não? Sim. Então eu trabalhei numa livraria online durante muito tempo e não arrancou por causa disso. As pessoas não estavam habituadas a comprar online naquela altura. Foi uma coisa... Apareceu mais ou menos no mesmo tempo da UC, mas sem o suporte de uma editora e de uma distribuidora. E tu disseste uma vez que havia editoras que não conseguias contactar. Nós também éramos pequeninos e houve altura que as editoras não nos respondiam, mas nós conseguimos os livros através das distribuidoras. Uhum. A Leia não parou-nos de dar os livros, parámos de comprar diretamente à Leia e eles tinham outra empresa que era intermediária com as livrarias mais pequenas. Eu não me lembro o nome, mas de alguma maneira tu consegues descobrir quem é que distribui a Leia e as editoras da Leia e conseguires os livros da Leia através deles. O problema para nós é que passou de demorar 3 dias a 7 dias na altura. O tempo de entrega foi muito, estendeu-se muito. Entendes? Mas esta era uma dica que eu te queria dar. Eu não sei se ainda funciona assim, mas na altura se conseguisse os livros não através da Leia, mas através de uma distribuidora, que eu não me lembro. Eu posso tentar achar os ficheiros e buscar o nome, provavelmente tenho alguns guardado, mas se isto te ajudar de alguma maneira, gostava de te ajudar, entendes? Mas aqui a questão nem é propriamente a distribuição em si. Aqui a minha questão é, e eu por acaso tive esta conversa com a Lénia até, a Lénia, que vai Está aqui.
vai lançar um livro, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que eu estou a dar às editoras é uma publicidade extremamente gratuita. Sim, se eles não valorizam isso, se calhar também não vale a pena. Claro, se eles não valorizam, eu não me vou dar ao trabalho neste momento, porque há muitos livros bons a sair todos os meses. Então aquilo que eu sempre pensei foi, se eles não me valorizam, porquê é que eu me vou dar ao trabalho de estar a implorar para estar a divulgar os livros, para vender os livros? E então essa foi sempre a minha postura, que é, as editoras não sabem comunicar livros, e esse é um dos grandes problemas da quebra de vendas, porque as próprias editoras não sabem o que é que hão de fazer, e temos editoras que nós vemos que no digital o trabalho delas é extremamente antiquado e não faz sentido. Temos editoras como a Leia que são as piores no digital, e como é que uma editora tão grande, com uma estrutura tão grande, não consegue ter ninguém a trabalhar lá o digital deles e a comunicação digital? Então, esse é um dos problemas, é que eles ainda estão tão formatados para a venda de livros e para a forma de comunicar livros antiga, não é? Da loja, da livraria física, que ainda não entenderam o potencial do digital, e que o digital, neste futuro, hoje em dia, o futuro da venda de livros é o digital. Então essa sempre foi a minha ideia, que é, eu tentava a Leia, a Marcador, o Clube do Autor, se eles não querem e estão continuamente a rejeitar os meus e-mails e a dizer que falamos em breve. Eu há uns 3 ou 4 meses ia sair um livro da Almedina, que eu queria muito trazer para o Book Gang. Era um livro que eu acho que era incrível e tinha imenso potencial no sentido de abrir as pessoas a outras leituras diferentes. E eu andei 3 semanas a telefonar, todos os dias, a mandar e-mails, a telefonar, a dizer, eu quero vender-vos este livro, eu quero vender-vos este livro. E eles sempre a dizerem-me, temos que falar com a direção, temos que falar com a direção. E depois eu tive a tristeza de ler o e-mail mais absurdo que eu li, em que a rapariga me disse assim, em que eu disse a ela, eu tenho que ter um exemplar do livro com antecedência, eu tenho que ler o livro e tenho que ter um exemplar com antecedência, pelo menos 2 semanas. E a resposta que ela me deu foi, a direção já escolheu todas as pessoas a quem vai oferecer livros, por isto agora neste momento é difícil entrar uma nova pessoa na nossa lista das ofertas. E eu pensei, eu tenho que implorar para lhes vender o livro? E eu fiquei, não, isto é extremamente ofensivo, isto é ofensivo mesmo. Ou seja, eu mandei-lhe várias vezes o link para ela ler o que era o Book Gang, que era uma livraria, que era uma subscrição mensal, era uma curadoria mensal. Eu queria escolher o livro deles para a curadoria desse mês, e eu achei extremamente ofensivo que ela me tenha respondido, as listas das ofertas já estão definidas para este mês. E eu pensei, caramba. Temos aqui a Priscila Lourenço, que diz que ainda existem muitas empresas que não compreendem o alcance do digital, especialmente com as novas gerações, e que usam principalmente as redes sociais, os meios digitais, para procurar os seus livros. E de facto tu, nesse sentido, tens feito um trabalho admirável, e mais cedo ou mais tarde as livrarias vão catch up contigo. Sim. Vão, mais cedo ou mais tarde elas vão entender, sim, claro. E o nosso desejo para 2021, para arrancar também o Book Gang aqui para níveis estratosféricos. Helena, agradeço-te imenso. Não sei se temos mais perguntas, alguma pergunta específica e não só comentários editoriais. Portanto, se alguém tiver alguma pergunta para a Helena, é neste momento. Muito obrigada pela vossa presença. Portanto, temos alguém? Temos alguém que quer fazer alguma pergunta? Sim, não? Ok, a Priscila tem uma pergunta e eu vou ler. Portanto, o que é mais gratificante para ti no meio disto tudo? O mais gratificante para mim, genuinamente, e que eu acho que é isto que me dá compulsão todos os meses para ter imensa energia e vontade de continuar, é exatamente ver
a adesão enorme das pessoas acima de tudo. Eu quase todos os dias eu leio uma mensagem de alguém a dizer-me Helena, eu não li um livro há 5 anos, há 10 anos, ou o que seja, até descobrir o Book Gang, já li aquele, adorei. Então isto isto é extremamente gratificante para mim e depois o que é mais gratificante é todos os meses eu ver que os livros que eu acabo por escolher para o Book Gang e que eu já sinto que há alguma responsabilidade com isso, não é? Eu ver que esses livros acabam por ser grandes sucessos e passam logo para a segunda edição e então isso dá-me uma gratificação enorme. Primeiro, por um lado, por saber que há tanta gente a ler mais, segundo lugar, por saber que criei inconscientemente este canal de comunicação e venda de livros que já é tão grande, e isso dá responsabilidade por um lado, porque tenho que ter consciência que posso pegar em livros e torná-los e levá-los e torná-los grandes sucessos em Portugal, mas por outro lado eu acho que toda a gente gosta de fazer a diferença, não é? Naquilo que faz, no seu trabalho, no seu meio, e eu sinto mesmo que estou a fazer alguma diferença, em alguma coisa positiva. Então isto dá-me uma grande gratificação e faz-me sentir mesmo bem todos os dias e com vontade de todos os dias. O Milkman, é verdade, o Milkman foi um grande tiro no pé, mas o Milkman também foi antes do Book Gang ter a subscrição e vender, então está lá para trás, no passado. Mas eu fico mesmo feliz e fico mesmo... tenho sempre vontade, imaginem, eu neste momento eu trabalho em casa, porque ainda não encontrei um escritório e confesso que a minha casa vocês só estão a ver isto, a minha casa para a minha frente é caixotes, então há o lado mau que é este, que é eu há um ano que não sei o que é ter uma casa organizada e arrumada, mas por outro lado, mesmo naqueles dias em que eu estou aqui feita maluca a embalar 200 caixas com uma dor de costas horrível, eu estou sempre super motivada e super grata por tudo e feliz e a querer mais e mais e mais e mais. Por isso... Helena, a Lénia diz aqui no final que tens de ter muito orgulho no que fazes porque tu esgotas edições, caramba, e é uma coisa que eu te digo, e pronto, agradeço-te imenso pela tua participação, pela tua partilha honesta e autêntica de hoje. Temos de ir embora, porque as pessoas têm de trabalhar, não é? Espero que partilhem as vossas opiniões nas redes, que venham aos próximos eventos. Helena, tu és o máximo, obrigada por teres vindo. Obrigada eu. E vamos, estamos juntos, não é? Como dizem em Angola, estamos juntos. Eu estava aqui a ler o chat. Sim, eu gravo o chat e depois se quiseres mando-te para tu veres o que é que as pessoas escreveram, está bem? Entretanto, deixo-vos um grande abraço a todos, muito obrigada pela vossa participação e super ativa, e pronto, vemo-nos em breve. Obrigada. Deixo-vos um grande beijinho e um bom fim de semana, está bem? Tchau!